Pois é, galera, um dos órgãos reguladores de maior peso aprovou a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. E agora, o que vai rolar? Salve, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis. Pois é, galera, mais uma boss fight foi vencida. A União Europeia, conforme tinha sido anunciado pela Bloomberg e Reuters, jornais muito conceituados aí da gringa, aprovou a compra da ABK pela Microsoft. A confirmação deles veio hoje de manhã para nós aqui no Brasil e vai de contra que o CMA falou no mês passado, bloqueando a compra. Para a União Europeia, a compra da ABK não representa riscos para o mercado de consoles, ao mesmo tempo que acirra a disputa por um mercado em emergência, que são os jogos em nuvem. Resumidamente, no parecer final da União Europeia, ela disse: a Comissão Europeia aprovou um abrigo do regulamento das concentrações da União Europeia e a proposta de aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. A aprovação está condicionada ao cumprimento total dos compromissos oferecidos pela Microsoft. Os compromissos respondem plenamente às preocupações em matéria de concorrência identificados pela Comissão e representam uma melhoria significativa para os jogos em nuvem em comparação com a situação atual. Para dar resposta às preocupações em matéria de concorrência identificadas pela Comissão no mercado de distribuição de jogos para PC e consoles através de serviços de streaming de jogos em nuvem, a Microsoft ofereceu os seguintes compromissos abrangentes de licenciamento com uma duração de 10 anos. Uma licença gratuita para os consumidores da União Europeia que lhe permitirá transmitir através de qualquer serviço de streaming de jogos em nuvem de sua escolha todos os jogos atuais e futuros da Activision Blizzard para PC e consoles para os quais eles têm licença. Uma licença gratuita correspondente para os provedores de serviços de streaming de jogos em nuvem para permitir que jogadores baseados na União Europeia transmitam qualquer jogos de PC e consoles da Activision Blizzard. Para entendimento é o seguinte: a Microsoft tem que licenciar os jogos da ABK para toda e qualquer empresa que quiser colocar os games nos serviços em nuvem. E aí eu vou encaixar aqui o Twitter do Brad Smith, presidente da Microsoft, sobre a resposta final da União Europeia. A Comissão Europeia exigiu que a Microsoft licenciasse jogos populares da Activision Blizzard automaticamente para serviços de jogos em nuvens concorrentes. Isso se aplicará globalmente e capacitará milhões de consumidores em todo o mundo a jogar esses jogos em qualquer dispositivo que eles escolherem. Ou seja, a Microsoft vai fazer o inverso da Sony, que impede, por exemplo, aí do God of War rodar no Edge do Xbox quando você acessa o serviço da Nvidia. Ele vai liberar uma licença full em qualquer plataforma em nuvem, né, que o jogo da ABK está disponível. Por exemplo, você mora aí num país da União Europeia e você comprou o COD na loja do Xbox. Você vai poder jogar ele no serviço de nuvem da sua preferência daquele país sem custo algum pelo jogo. Você não vai precisar pagar novamente por ele. Então, a resposta da União Europeia completa o pacote. Esses compromissos respondem plenamente às preocupações em matéria de concorrência identificadas pela Comissão e representam uma melhoria significativa para a transmissão e sequência de jogos em nuvem em comparação com a situação atual. Permitirão que milhões de consumidores da União Europeia transmitam jogos da Activision utilizando qualquer serviço de jogos em nuvem que operem na União Europeia, desde que sejam comprados numa loja online ou incluídos numa assinatura multiplayer ativa. Além disso, a disponibilidade dos jogos populares da Activision para streaming através de todos os serviços de streaming de jogos em nuvem impulsionará o desenvolvimento dessa tecnologia dinâmica na União Europeia. Em última análise, os compromissos irão desbloquear benefícios significativos para a concorrência e os consumidores, trazendo os jogos da Activision para novas plataformas, incluindo pequenos jogadores da União Europeia e para mais dispositivos do que antes. Totalmente sensata e certeira a análise junto com os demais reguladores do mundo, né? E aí o CMA se doendo todo, né? Postando no tweet como se fosse aquele adolescente birrento. Acho que eu sou foda, eu sei tudo mais do que todo mundo. Nossa resposta ao anúncio da Comissão Europeia hoje na Microsoft Activision. As autoridades de concorrência do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Europa são unânimes em afirmar que essa fusão prejudicaria a concorrência dos jogos em nuvem. O CMA concluiu que os jogos em nuvem precisam continuar como um mercado livre e competitivo para impulsionar a inovação e a escolha nesse setor em rápida evolução. As propostas da Microsoft, aceitadas hoje pela Comissão Europeia, permitiram
ajudariam a Microsoft a definir os termos e condições desse mercado para os próximos 10 anos. Eles substituiriam o mercado livre, aberto e competitivo por um sujeito à regulamentação contínua dos jogos que a Microsoft vende, das plataformas para as quais os vende e das condições de venda. Essa é uma das razões pelas quais o painel independente do CMA rejeitou as propostas da Microsoft e impediu este acordo. Embora reconhecemos e respeitemos que a Comissão Europeia tem o direito de ter uma visão diferente, a CMA mantém sua decisão. Ou seja, ela é do contra, ela é bonitona, rainhazona. Agora eu te pergunto, tá ou não tá fazendo peso aquele investimento todo que a Sony fazia nas terras do rei Charles III? O mundo todo tá aprovando a parada e 2 instituições de birra com 2 empresas americanas querendo se fundir. Detalhe que um dos órgãos reguladores é americano. Apesar da notícia ser muito positiva pro Xbox, ela não é garantia da fusão. Isso porque o CMA continua afirmando que não irá mudar sua decisão, portanto, a compra segue ainda bloqueada. A Microsoft vai recorrer ao Tribunal de Apelação da Concorrência, ou CAT, da Grã-Bretanha. É um órgão judicial independente que examinará apenas o processo de tomada de decisão do CMA e não o mérito da fusão. A Microsoft não poderá oferecer novos remédios nessa fase, como oferecer, por exemplo, manter o conteúdo da Activision fora do Xbox Game Pass. Esse processo vai levar vários meses e não reverte a decisão do CMA de imediato. O que tá rolando é basicamente o mesmo que rola no FTC dos Estados Unidos. Curioso, né? Eles não vão com a cara da Microsoft e estão usando o poder regulatório com desculpas, né? Tanto no processo que vai rolar no CAT, quanto o que vai rolar nos Estados Unidos para o FTC, a Microsoft pretende provar judicialmente que as análises foram equivocadas, impedindo a fusão. Isso porque a Microsoft está dando todas as respostas aos temores dos órgãos reguladores. Só o CMA e o FTC que estão analisando o caso incorretamente perante o mercado. Quem entende aí do assunto diz que as chances de não passar seriam só se os órgãos apelativos recusassem os apelos jurídicos sobre esse caso. Ou seja, no papel tem que passar. O CAT do Reino Unido recentemente revogou uma decisão muito parecida do CMA perante um processo da Apple, permitindo a negociação que ela queria. Exatamente o que a Microsoft vai fazer. Inclusive, a Microsoft contratou o mesmo advogado que ganhou esse processo. E mais ainda, o primeiro-ministro do Reino Unido fala em fortalecer a economia da ilhota colonizadora por meio de desregulamentação. Precisamos de um sistema regulatório do Reino Unido que não atrapalhe e permita que as empresas continuem fazendo o que fazem de melhor, criando empregos, fazendo a economia crescer. Isso aí claramente é porque o CMA está afastando investimentos em tecnologia do país com a premissa de proteção, e isso não é nada bom para o país insular à deriva do continente europeu. Sabe aquela ilhotinha que fica ali do lado esquerdo da Europa? Então, para quem não entendeu, a Microsoft gastou um continuo e ainda tem mais 2 para usar. E aí, será que passa? A União Europeia era vista como um órgão regulador mais meticuloso, e se ele bloqueasse a compra, aí sim o caso estaria perdido. Se o CMA tivesse aprovado a compra antes, a Microsoft já poderia cantar a vitória porque o FTC não vai conseguir bloquear a fusão. Mas praticamente hoje foi aquele boss fight com sangue no final, sem magia, que o Hit acertou na hora certa e matou o chefe. Essa novela ainda não acabou, mas esse capítulo de hoje foi top. Então é isso. Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui!